Nós somos estudantes da FMU, do 10º semestre. Estamos hoje com o Gabriel no CRP São Paulo. Primeiramente, obrigada, Gabriel, por nos receber e tirar as dúvidas de vários estudantes. Obrigada. Bom dia, meninas. É um prazer ter vocês aqui. O CRP sempre está de portas abertas. É um prazer recebê-las. Como dissem, sou o Gabriel Basílio, estou conselheiro aqui na 18ª gestão do CRP São Paulo. Gabriel, nós gostaríamos de começar com uma pergunta que eu acho que é muito interessante, né? O que é o CRP? Essa é uma pergunta que todo estudante faz e todos nós fazemos quando estamos saindo aí da graduação. Então, o que o CRP faz? Quem é o CRP? Onde estamos? Aqui em São Paulo, na Metropolitana, o espaço que estamos hoje, estamos aqui em Pinheiros, na rua Arruda Alvim, na subsede metropolitana. O CRP ele é regionalizado, então funciona por subsedes, temos 11 subsedes aqui em São Paulo. E para contar um pouquinho para vocês do que o CRP faz, o CRP é uma autarquia pública, então estamos aí inseridos no direito público e somos um órgão da classe, né, dos psicólogos, que fiscalizamos, orientamos, disciplinamos e regulamentamos a profissão de psicologia, baseados no Código de Ética, e aí aqui temos o Código de Ética da profissão, que é fundamentado nos direitos humanos. Então, tudo que a gente faz, em qualquer área da psicologia que a gente siga, estamos aí, né, fundamentados no nosso Código de Ética. E aí posso contar um pouquinho para vocês também, depois, cada uma dessas funções do CRP, de regulamentar, fiscalizar, orientar e disciplinar a profissão de psicóloga. Então, Gabriel, para a gente que está começando agora, que está se formando agora, eu gostaria de saber o que é o CRP, o que ele faz e o que ele oferece para os recém-formados, para os profissionais na área de psicologia. Então, vamos lá, meninas. Pensando aí de forma abrangente no CRP, a primeira coisa que vocês vão fazer é tirar a carteirinha de vocês, né? Ter a CIP, que é o Cadastro de Identificação Profissional, com o número, o tão esperado número do CRP. Com o número do CRP, que aí vocês podem começar a prática profissional mesmo, né, e atuar, seja na clínica ou qualquer outro espaço que precise do CRP ativo. Nós podemos começar aí a pensar no que o CRP faz. Então, falando um pouquinho sobre a parte de orientação. O CRP faz toda uma parte de orientação técnica, baseada no nosso Código de Ética. Nós temos um serviço de orientação aqui, tanto nas subsedes quanto online também. Temos um que chama CRP Orienta, em que as técnicas da COF, que é a nossa Comissão de Orientação e Fiscalização, entram junto com os profissionais e com estudantes também, para tirar dúvidas da categoria referente à prática profissional. Então, dúvidas relacionadas à documentação, laudo, relatório, qualquer outra dúvida referente à prática da psicóloga, não só referente à documentação, mas dúvidas do dia a dia, do local de trabalho onde atua, alguma coisa que seja referente ali à prática psi e ética. As psicólogas que têm todo esse conhecimento da legislação, das normativas, do Código de Ética, vão poder tirar, né? Esse serviço vocês podem tanto chegar aqui na subsede ou na subsede de referências de cada um e pedir para fazer uma orientação. Então, esse é o trabalho ali de orientação que o CRP oferece para vocês, né? Oferece para nós, para toda a categoria. E o CRP Orienta acontece ali especificamente em algumas datas e horários que são disponibilizados no site. E a gente pode consultar o site, entrar e tirar as dúvidas, todas as dúvidas do dia a dia, né? O que é muito importante, porque às vezes surge alguma coisa durante alguma prática e a gente consegue fazer essa consulta a pronto ali, conforme vai surgindo. Uma outra coisa que fazemos é a fiscalização, ou seja, quando alguma psicóloga ou algum serviço de psicologia é denunciado, a sociedade toda que faz ali, passa por algum serviço de psicologia, seja em qualquer área, pode e deve denunciar caso se sinta lesada para o CRP. E o CRP tem essa função de fazer toda essa investigação, de ir ao local e de fazer essa fiscalização e orientação também da profissional que está inserida ali para contribuir, né, tanto com a melhora daquele serviço e também para entender se tem alguma violação acontecendo ali, tanto dos direitos humanos quanto do nosso Código de Ética e alguma resolução. Para além disso, o CRP também disciplina, né? Então temos aí a função de disciplinar, que não é numa função e num caráter punitivo e de tribunal, né? Mas sim de uma função pensando de que a gente oferece um serviço, a gente tem que prestar
um serviço de qualidade para a população, e quando alguém se sente lesado ou se sente ferido ali, né, que o psicólogo faça alguma coisa, alguma prática que vá contra o nosso código de ética, essa pessoa pode denunciar ali tanto para a COF, né, que vai para uma investigação, quanto para a COI, que é a nossa comissão de ética, direto, e fazendo uma representação, para que essa psicóloga passe ali mesmo por um processo de investigação, né, e denúncia, e responda por aquela prática que, caso seja considerada antiética, aí sim ela vai responder por isso, gerando uma penalidade desde a advertência até a cassação do registro. Mas isso sempre tendo ali todo um processo envolvido, que dura algum tempo, para que a psicóloga tenha a possibilidade de defesa, né, alguns processos caem em arquivamento, então é feito toda uma investigação mesmo, tanto para proteger, né, a pessoa, caso uma denúncia seja uma denúncia que encontre no final que é infundada, quanto uma denúncia que proceda e a psicóloga seja punida. Então, tem ali todo esse caráter de seguir, né, de fato, com o nosso código de ética e defender ali os interesses da população, que é a população que a gente serve, que a gente faz um juramento que vai servir quando a gente se forma na colação de grau, e depois a gente respeita esse juramento, e o CRP está aqui, né, para justamente fazer com que a categoria cumpra e que a sociedade tenha aí uma base para quando precisar de ajuda ou precisar de um caminho para fazer essa denúncia. E a última coisa é a regulamentação também. Então, todas as normativas, o nosso código de ética, as resoluções que a gente tem, os materiais que a gente vai produzindo, né, que regulamentam a nossa prática e vão dando subsídio para que a gente tenha uma prática mais embasada ali na ciência, uma prática ética, sempre pensando em como a gente promove a saúde e o bem-estar para a população em geral. Gabriel, mais uma pergunta. Como é organizada a nossa categoria? Então, vou contar para vocês um pouquinho como é organizada tanto a nossa categoria quanto a nível de CRP, CFP, contar um pouquinho quais são essas diferenças para a gente seguir nesse caminho. Nós temos o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, e aí temos um CRP em cada estado, né, regionalizado mesmo, e dentro do estado distribuído em subsedes, e nós temos o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Então, o CFP nos representa a nossa categoria a nível nacional, e o CRP representa a nossa categoria a nível regional, a nível estadual. Importante dizer que, né, nosso dever quanto categoria é participar da escolha das pessoas que vão nos representar. Então, muitas vezes a gente sai, inclusive, da graduação, não sabendo que a gente tem esse dever, esse direito, né, e de exercer esse direito democrático nosso, que é de votar. Então, a gente escolhe as próximas gestões, tanto dos CRPs quanto dos CFPs. Né? Cada um escolhe vota naquele CRP que está inscrito e também vota para nível nacional. E aí, nas chapas que se inscrevem a cada 3 anos, tem uma nova eleição, e a categoria escolhe quem vai nos representar aí, tanto a nível nacional quanto a nível regional, em todos os interesses da nossa categoria, em todas as áreas da nossa prática. É importante a gente saber disso porque a gente exerce, né, esse direito quando a gente sai, e é importante que a gente saiba, que a gente conte também para quem não sabe, para a gente votar, né? E pensando nisso, como é que é distribuída a nossa categoria? Hoje nós temos aí mais de 80% da categoria que é de mulheres, então, pensando inclusive nisso, a gente utiliza de uns anos para cá um acordo, né, de que a linguagem da psicologia nos canais institucionais é utilizada no feminino, porque justamente a nossa categoria é composta majoritariamente por mulheres. Isso também faz pensar que somos uma categoria que pensa o cuidado, né? Então, pensando de uma forma crítica, por que somos aí, né, estamos aí compostos e compostas por majoritariamente mulheres que cuidam. Acho que a gente pode ir pensando também nesse caminho. E aí, aqui em São Paulo, temos uma população, é a maior população de psicólogas do país, né? Então, temos aí mais de 170 mil já psicólogas inscritas, e a nível nacional, mais de 590 mil psicólogas. Né, contando aí no nosso sistema conselhos, pensando num todo. E no CRP, especificamente agora, nessa gestão do CRP São Paulo, nós contamos com comissões, nos organizamos em comissões. Temos as comissões permanentes, que são as comissões que seguem, independente da gestão, então comissões que vão seguindo, são trabalhos que vêm ali das nossas funções principais, né, como as funções de fiscalizar, a função de ética. Então temos a comissão de ética, temos a comissão de orientação e fiscalização, a comissão de direitos humanos, a CARP, que a gente chama, que é a comissão que dá ali os títulos de especialização para a gente. Temos
algumas outras comissões, né, permanentes, e temos também comissões especiais, que são instituídas aí de acordo com a gestão e com que a gestão escolhe seguir de projeto político. E a nossa gestão agora, nessa gestão estamos contando com 16 comissões especiais, 16 comissões, né, pensando aí em comissão de justiça, comissão de relações raciais, comissão de gênero e sexualidade, comissão de mulheridades, comissão de álcool e outras drogas. Então, estamos aí, comissão de saúde, pensando a psicologia em todos esses âmbitos, que é muito mais do que o âmbito da clínica, né? A gente também pensa a clínica, junto aí dessa comissão que é da saúde, a gente pensa o hospitalar, e a gente pensa todas as outras áreas que a psicologia está envolvida. E aí é importante contar de que nós contamos com a categoria, com a colaboração da categoria. Então, a categoria ela pode participar como colaboradora, a gente conta com a participação da categoria para ser colaboradora nas nossas comissões, inclusive, né, esse é uma das práticas do nosso mote, do nosso planejamento estratégico, é expandir a participação da categoria, e aí não só da categoria, mas das estudantes, né, para que as estudantes também participem, não só dos nossos eventos, mas que participem das nossas reuniões abertas, para ir trazendo esse conhecimento que é ali da universidade, mas que é futuramente já profissional. Vocês, né, estão se formando, então, não só vocês que estão se formando, mas quem está lá no começo também já ir se aproximando do CRP. Né? O CRP, ele não deve ser distante, mas ele deve ser próximo às estudantes que futuramente serão profissionais. E quanto mais a gente tiver esse alinhamento, mais a gente consegue incidir e ter aí uma prática ética. Né? Inclusive, eu me aproximo do CRP já enquanto estudante, há muitos anos, né, alguns anos atrás, aí participando das comissões especiais, especificamente da Comissão de Relações Étnico-Raciais, e depois vou me aproximando de outras áreas, outras práticas do Conselho, até, né, chegar aqui hoje aí enquanto conselheiro, que também participa de uma eleição. Né? Então, a gente chega incidindo nesses espaços, que são espaços políticos, mas que conta aí desde a nossa participação enquanto estudante. Então, a gente não precisa especificamente se formar para começar a participar. A gente pode começar a fazer essa participação já na graduação, pensando que a nossa atuação ética e ético-política, ela não se dá só quando a gente pega o código de ética aqui e o nosso número de CRP, né? Mas ela já começa desde a gente ali organizando a Semana da Psicologia, quem a gente chama para a Semana da Psicologia, qual é a temática que a gente vai falar, e já deixando também aberta a participação, convidar vocês para participar com a gente. Olha, geralmente a gente tem eventos, né, vou dizer para você como geralmente acontece, a gente tem eventos abertos, a categoria, a sociedade, e aí nesses eventos as pessoas vão chegando e vão se aproximando, mas a gente também tem os e-mails, né, cada subset conta com uma comissão gestora, e essa comissão gestora, ela é responsável por articular com o território, então fazer toda essa articulação com o território, tanto com as profissionais, quanto com os estudantes, quanto com a sociedade, e cada CG, que a gente chama, né, comissão gestora, conta com um e-mail, que a gente pode encontrar no site, a gente encontra nas redes sociais, e a gente pode mandar, né, falando do interesse em participar, perguntando o que tem, como é que a gente faz para participar, e temos, né, essa possibilidade de entrar em contato por e-mail. Vou dizer do site, porque aqui na Metropolitana é específico para quem é da Metropolitana, mas as outras CGs também se organizam dessa mesma forma, e vocês podem procurar isso no site do Conselho, que fica disponibilizado lá, no CRP São Paulo, e mandar, perguntando, se informando, pedindo para participar, e vocês serão convidadas para compor com a gente, né? Seja em reuniões de alguma comissão, seja num evento, seja indo também, o CRP indo até a universidade, ou vocês vindo até o CRP, para que a gente se aproxime. Obrigada.